Eu tinha 28 anos. Estava tentando seguir meu sonho de ser escritor, trabalhando para um jornal popular. Mas as coisas não deram certo. Acabei voltando para casa para ajudar meus pais idosos na fazenda da família. Não era exatamente o que eu tinha planejado para mim depois de sair de casa anos atrás. Mas eles estavam envelhecendo, e cuidar do lugar sozinhos estava se tornando um fardo. A fazenda era tranquila e isolada, cercada por vastos campos de milho que se estendiam por quilômetros em todas as direções. O vizinho mais próximo morava a cerca de 10 minutos a pé, uma senhora idosa que mantinha uma pequena fazenda desde que o marido havia falecido alguns anos antes. A vida era lenta por lá, e eu não me importava. Naquela altura da minha vida, lento era exatamente o que eu precisava. Tudo correu normalmente por 1 ou 2 semanas. Eu estava me acostumando com a rotina de cuidar da fazenda, e o ritmo mais calmo da vida no interior estava me fazendo bem. Tinha bastante tempo livre para pensar e escrever, o que era como eu passava a maior parte das noites. Não sei o motivo, mas sou mais produtivo e criativo à noite, então aproveitava isso. Eu fazia o trabalho da fazenda antes do pôr do sol, e depois me sentava no computador, até não conseguir mais manter os olhos abertos. Decidi ficar no pequeno quarto no 3º andar, para não incomodar meus pais com meus hábitos noturnos. Eu gostava de lá. Era aconchegante e silencioso, e a janela me dava uma vista incrível da fazenda, quase como uma inspiração. Mas depois de mais uma semana, comecei a notar algo estranho. Toda noite, pouco antes do pôr do sol, eu via uma figura parada na borda do milharal dos meus pais, entre 2 fileiras de milho. No início, não dei muita atenção. Presumi que fosse alguém da fazenda vizinha, talvez verificando sua plantação ou inspecionando a terra. A pessoa nem estava tecnicamente na propriedade dos meus pais, então não era exatamente invasão. Era só estranho. A figura não se movia ou fazia qualquer gesto, apenas ficava lá, como um espantalho ou manequim. Eu não conseguia dizer se era homem ou mulher. Na verdade, nem sabia se a pessoa estava de frente ou de costas. Era desconcertante, com certeza, mas tentei não me preocupar. Apesar da estranheza, pensei que aquela cena renderia uma ótima foto. Uma sombra contra o céu dourado do entardecer, cercada por milharais intermináveis. Nos dias seguintes, a figura continuou aparecendo, sempre por volta do mesmo horário, sempre no mesmo lugar, apenas parada. Uma noite, observei com mais atenção, só para ter certeza de que não era um espantalho. E eventualmente vi a figura se mover, o que confirmou que era alguém de verdade. Era estranho, mas continuei tentando me convencer de que era inofensivo. Até considerei que fosse a vizinha idosa, de quem minha mãe sempre falava. Eu ainda não a tinha visto desde que voltei. Talvez ela tivesse algum motivo para estar perto da nossa propriedade. De todo modo, que tipo de perigo uma senhora poderia representar? Claro, se isso fosse verdade, eu provavelmente não estaria escrevendo isso agora. As coisas começaram a mudar nos dias seguintes. A figura começou a aparecer cada vez mais perto da casa. Toda noite, ela surgia entre fileiras diferentes de milho, sempre mais próxima que na noite anterior. Continuava imóvel, silenciosa, mas definitivamente se aproximando. Eu ainda não conseguia distinguir muitos detalhes, mas agora estava claro que aquilo não era coincidência. Quem quer que fosse, estava se aproximando intencionalmente. Após 2 noites desse padrão, decidi contar aos meus pais. Minha mãe minimizou a situação, dizendo que provavelmente era o filho da vizinha, um cara meio esquisito, segundo ela. Para ser honesto, chamá-lo de esquisito era pouco, mas minha mãe sempre tentava suavizar as coisas. Para minha surpresa, meus pais não demonstraram preocupação. Disseram para deixá-lo em paz, que ele era inofensivo. Numa noite, enquanto eu trabalhava no celeiro até mais tarde, olhei em direção ao campo e senti um frio na espinha. A figura não estava mais distante. Agora estava logo fora da cerca da propriedade, muito mais perto que antes. Um calafrio percorreu meu corpo. Limpei as mãos nas calças jeans, juntei coragem e decidi ir até lá. Precisava ver aquilo de perto. Caminhei até o campo e gritei: "Quem está aí?" Assim que me aproximei, a figura se virou e correu, desaparecendo entre o milho. Tentei segui-la. Quando virei a esquina de uma fileira, vi claramente a pessoa mergulhar entre os pés de milho e sumir de vista. Meu coração disparou. Olhei em volta,
mas não havia chance de encontrá-lo no meio do milharal. E sinceramente, eu também não estava disposto a vasculhar aquele lugar no escuro. No dia seguinte, fui até a fazenda da vizinha para esclarecer tudo. Ela atendeu a porta e eu fui direto ao ponto. Expliquei o que estava acontecendo. Ela pareceu confusa e balançou a cabeça. Disse que não saía de casa depois do pôr do sol havia semanas, por causa da saúde debilitada. Mal conseguia se mover, quanto mais andar até a borda da propriedade. Perguntei então sobre o filho dela. Ela me disse que ele havia se mudado anos atrás e não morava mais com ela. Fiquei paralisado. Um arrepio percorreu meu corpo. Quem quer que eu tivesse perseguido no dia anterior não era o filho dela. Era um completo estranho. Voltei para casa com um pressentimento horrível. Contei tudo aos meus pais. E aí sim eles ficaram preocupados. Minha mãe sugeriu chamar a polícia, mas meu pai achou que seria perda de tempo, já que a pessoa não tinha feito nada ilegal. Ele me pediu para ficar atento e acordá-lo se aquela pessoa voltasse. Concordei. Nos dias seguintes, nada aconteceu. A figura não apareceu mais. Foi um alívio. Talvez tivesse me visto conversando com a vizinha e decidido ir embora. Ou talvez tivesse simplesmente desistido após ter sido perseguido. Mas eu estava errado. Aquilo estava longe de acabar.